vida, a vida nos apresenta momentos importantes na vida. A vida nos traz muitas reflexões e, inclusive, o que aconteceu agora antes da gravação. Bom, mas vamos lá. Uns primos meus, eles pediram que cada um pudesse dizer alguma coisa que fosse importante. Como eu tenho algumas coisas em vista, né, de gravar a respeito da vida, tenho registrado momentos de brincadeiras para a família, né? Deixar registrado com a família. Então eu gravei vários vídeos, pequenos vídeos, comentando sobre registro na vida. Bom, e aí eles pediram, olha, veja um momento aí que foi importante, veja aí um momento em que mudou a vida. E aí eu ia fazer só para eles, só que aí eu ia fazer um para eles e um pro canal. Então eu digo, não, vamos fazer um só e aí a gente compartilha com eles. Eu quero registrar um acontecimento ocorrido em 1998, que foi um divisor de águas, né? A gente, às vezes acontece na vida da gente certos dias que mudam completamente a vida da gente. Um deles muito importantes, né, que normalmente a gente registra, é o dia que a gente casa. No outro momento é quando nascem os filhos da gente, né? Então são momentos muito importantes. Só que aí, esse que eles me pediram para que eu pudesse registrar é o que aconteceu em 1998, né, que mudou completamente a vida, de forma que Deus me permitiu, né, que eu continuasse vivo. Eu digo isso porque depois de eu contar vocês vão entender, para quem não sabe. Vamos voltar um pouco ao passado, dia 1º de julho de 1998. 1º de julho é um dia antes do meu aniversário, de 30 anos. Antes de chegar no marco do dia 1º, eu quero voltar 15 dias antes, quando eu conversava com um amigo meu, muito querido na época, era um colega meu do banco. Nós dois trabalhávamos no banco e a gente conversava muito sobre a vida, a gente conversava sobre religião, eu espírita, ele evangélico, e aí a gente tinha aquele diálogo, sabe aquele diálogo com tanto respeito, com tanto amor e tanto carinho que a gente tinha um pelo outro. A gente se permitia conversar um com o outro, respeitando o que se pensava de forma diferente, a gente deixava de lado e via o que o amor é capaz na vida da gente, né? de respeitar as pessoas e de transformar. Bom, mas aí, 15 dias antes eu conversando com ele, o nome dele é Pádua, Antônio de Pádua. Se por acaso ele um dia, se ele vir esse vídeo, fica meu abraço para você, querido. E aí eu conversava com ele 15 dias antes e dizia assim, Pádua, eu não sei te dizer se de repente, se alguém viesse me dar se eu sofresse um tiro, uma tentativa de um assalto, se alguém atirasse em mim, foi assim que eu disse. Se alguém atirasse em mim, eu não sei se eu conseguiria perdoar. Bom, isso foi um comentário que eu fiz e é interessante porque quando eu falava, eu me visualizava perto do banco de onde a gente trabalhava e visualizava como se estivesse parando em um sinal que fica bem pertinho do centro de processamento onde a gente trabalhava. E é interessante porque aí é uma coisa, é uma pergunta, né, do nada, é um comentário do nada. Mas aí no dia 1º de julho, algumas coisas ocorreram e que a gente não faz ideia do que acontece, né, para que as aprendizagens venham. O que possivelmente era o momento do meu retorno para a pátria espiritual foi um momento de mudança na minha vida. Eu quero realmente me sentir naquele momento
para poder passar para vocês, né, tudo que eu passei naquele momento, para passar para vocês o meu sentimento daquele instante. Eu consigo falar, não se preocupe, eu consigo falar tranquilamente, né, sobre aquele momento, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Mas a gente conversava, estava vindo de uma atividade externa, e aí a gente parou por trás, né, do centro de processamento, a gente começou a conversar. E ali naquela conversa, falando sobre as mais diversas coisas que a gente que a gente gostava de conversar, e aí eis que estava eu e Pádua, olha que interessante, 15 dias antes eu tinha conversado com ele, né, e tinha comentado com ele. Aí no dia mesmo estava eu e ele dentro do carro, a gente batendo aquele papo, eu e Pádua, e aí eu virado aqui do lado, batendo aquele papo, e aí ele de repente ele parou de falar. Ele parou, olhou para frente meio que assustado, e eu de lado, sem saber o porquê que ele tinha parado, me virei para frente. Naquele momento, eu não posso dizer que vi a pessoa, não tenho como descrever o rapaz, né, que a gente viu ali na frente. Eu só consigo descrever a arma, né, porque eu foquei na arma e naquele momento eu fiquei, eu acho que eu me assustei, eu acho que, não sei, eu sinceramente não sei o que foi que aconteceu. Mas naquele momento, sabe aquele pensamento rápido, naquele instante eu pensei, eu digo, que brincadeira sem graça. Depois eu pensei, não, isso não é brincadeira, é sério. Aí eu acho que nesse momento eu me assustei, né? Eu me afastado. E aí o rapaz que estava na minha frente atirou. Naquele momento em que eu sofri, né, o tiro, uma descarga de adrenalina imensa, eu fiquei sem saber se tinha atirado. Naquilo ali, eu parei, fiquei olhando assim para o lado, e aí comecei a pensar, atirou? Se atirou, será que acertou? Eu não sabia, né? Eu não senti nada, absolutamente nada. E aí, daquele momento, eu comecei a tombar e cair quase no colo do meu companheiro, né? Que estava ali comigo, de Pádua. Então, aí sim, ele tinha atirado, tinha acertado, mas eu também ainda não sabia onde. Mas vejam como é maravilhoso, porque uma das coisas que os médicos disseram foi o local onde a bala bateu, né, que é aqui assim, ó, na C6, eu passei, né, a bala entrou aqui, os médicos disseram, bom, se 2 dedos para o lado, ou para o outro, ou para cima, que eu tivesse levado, qualquer uma dessas opções seria o momento do desencarne. E é interessante, porque foi no local onde eu seria capaz de sobreviver. E eu quero deixar bem claro o quanto eu aprendi. Durante toda essa história, né? Hoje eu estou com 50, vou fazer 52 anos, agora no dia 2 de julho de 2020, para deixar registrado aí também. Então, naquele momento em que eu já não sabia mais o que iria acontecer, sim, o pessoal, os camaradas correram, foram embora e tal, e as portas eles estavam trancadas. Como eles tentaram abrir, elas estavam trancadas, eles desistiram e correram. Naquele momento, o Pádua olhou para mim e me perguntou, Leandro, Leandro? E aí eu respondi a ele, embora não lembre, mas ele depois me contou. Ele disse, Pádua, eu estou fraco. Eu não conseguia mais me mexer, né, muito. Naquele momento ele abriu a porta e saiu correndo pedindo ajudas. Naquele instante em que eu estava sozinho, embora eu tivesse um pouco ainda de força no braço, embora não conseguisse mexer as mãos, eu levantei o braço, apertei no volante, né, e fiquei buzinando para fazer barulho para que ninguém pudesse voltar. Mas um momento de reflexão e de entrega. Naquele momento estava eu sozinho no carro, caído no banco do passageiro. Naquele momento eu pensei,
pensei nos meus filhos e fiz uma prece. Que eu espero que vocês compreendam que o intuito não é me vangloriar, porque isso é ruim. Mas eu prefiro, é preciso falar. É preciso falar. E vou dizer por que depois que é preciso falar. Naquele momento eu fiz uma prece com aquelas palavras minhas. Vejam, a prece é sempre um momento de conversa com Deus. Naquele momento a minha prece foi: meu Deus, não me deixe partir agora, mas se for essa a tua vontade, lá vou eu. E perdoa o rapaz que fez isso, porque ele não sabe o que fez. Essas foram as minhas palavras na forma como eu conversei com Deus. A partir daquele momento eu não fazia a mínima ideia se poderia ainda continuar vivo. Mas a partir daquele instante eu me entreguei à vontade de Deus. Bom, fui socorrido, levado para o hospital e tudo e tal. Vou pular alguns detalhes, né, de como foi socorrido e tal. Mas eu vou antes de chegar no hospital, na hora que estava na frente do hospital, quem estava me socorrendo, né, que foram uns policiais civis e quem estava ali perto que conseguiu me socorrer, aí ele tentou furar o sinal que estava fechado. E aí lá vem aquele CTUzão, aquele azulzão, né, em cima, freando o ônibus. Eu digo, pronto, se não morrer do tiro, vou morrer de uma batida do carro. Mas graças a Deus o ônibus freou e aí eu fui socorrido no Hospital da Restauração. E aí eu me lembro bem que no dia seguinte eu ainda estava no Hospital da Restauração. Não, eu fui socorrido, né? E aí no outro dia de manhã, porque aí eu fiquei topado, né? Eles baixam a gente e botam a gente quase que não sei, bota para dormir a gente um bom tempo para eles analisarem qual é o grau, né, de lesão. E aí, no dia seguinte eu me lembro em que a enfermeira que estava ali me acompanhando na UTI, ela disse assim: eita, hoje ele acordou. E aí eu disse assim: que dia é hoje? Ela disse: hoje é dia 2 de julho. Eu digo: que bom, hoje é dia do meu aniversário. Aí ela disse: é mesmo? Eu digo: é. Ela disse: é o aniversário do meu filho. Era o aniversário do filho dela. Ó. E aí eu estava lá na UTI e eu tive vários momentos, entre momentos de reflexão, momentos de alegria, mesmo lá, mesmo na UTI. Por que eu disse a vocês, né, que foi bom eu ter perdoado? Porque eu tirei um peso enorme de cima de mim, sabe? Se eu tivesse me ligado ao que aconteceu, se eu tivesse me ligado ao que eu perdi, se eu tivesse me ligado ao que eu estava não tendo mais condições de fazer, eu acho que eu não tinha me recuperado tanto. Sabe por quê? Porque os médicos disseram para minha mãe, como um prognóstico: olhe, o seu filho tem 3% de chance de voltar a falar. Seu filho tem 3% de chance de voltar a mexer os braços. Seu filho tem 0% de chance de qualquer outra coisa. E aí disse: seu filho vai passar o resto da vida deitado na cama, só mexendo o pescoço, só a cabeça. Pois é, mas aí é que tá. Tem algo mais na vida. Tem Deus. Tem Jesus. Tem a espiritualidade. Eu fui muito ajudado em todo esse momento. E eu queria deixar registrado para vocês o poder da prece. Sabe essa prece que eu acabei de falar, que aconteceu? Dias depois, sem que o pessoal soubesse, lá na minha casa que eu participava, né, o GEFA, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, veio uma orientação espiritual falando
da prece que eu tinha feito. Ou seja, a gente eleva o nosso pensamento, se liga com Deus e a gente é ouvido. Nenhuma prece feita com o coração fica sem ouvido, sem ser ouvido por Deus. Um outro momento da prece que eu queria registrar foi quando eu estava ainda na UTI. Eu fiz uma prece e pedi que Deus pudesse mandar alguns trabalhadores lá da casa, né, que eu participava do Jefa, para poder me aplicar um passe, que a gente chama de passe, né, passe espírita, que é uma transfusão de energias físicas para o corpo. Fazendo analogia, né, é como a gente vê, por exemplo, os evangélicos, os católicos, em que eles impõem as mãos, fazendo uma prece, pedindo ajuda a Deus. Pronto, vamos chamar, né, rapidamente, porque senão vai ficar longo demais. E aí eu fiz essa prece, e quando foi no horário de visitas, 2 senhoras foram me visitar lá na UTI. E aí disseram assim: meu filho, você permite que a gente possa lhe aplicar um passe? Olha que interessante, eu pedi que alguém pudesse me visitar, eu pedi que alguém do Jefa fosse lá. Não foi do Jefa, foi uma outra equipe, mas a gente foi escutado. E eu disse a elas, eu pedi e vocês vieram. Um olhou para a outra assim, e elas não entenderam. Bom, coisas da vida, né, coisas da espiritualidade. Mas a vida seguiu em frente. E eu sempre pedindo ajuda aos nossos irmãos, pedindo ajuda a Deus, confiando plenamente em Jesus do que pudesse acontecer, porque eu estava entregue. Naquele momento eu digo, aconteceu o que ia acontecer, estou entregue nas mãos de Deus. Tanto é que eu tive febres gravíssimas, durante muito tempo, repetidas vezes, febre alta. Uma psicóloga foi me visitar e disse assim: você sabe que você está tendo febre? Eu disse: estou. Disse: você sabe o que significa? Eu digo: sei. Isso deve ser alguma infecção. Aí ela disse assim: e o que você pensa disso? Está preocupado? Eu disse: não estou preocupado. Quem tem que se preocupar na realidade são os médicos, que eles que vejam o que precisa fazer. Eu estou tranquilo. O que tiver de ser, será. Depois os médicos descobriram qual era o meu problema. Chamava-se mediastinite. É uma inflamação no mediastino, né, que é a região entre os órgãos, coração, pulmão, etc. Quando eu tive alta, os médicos disseram para mim, você conseguiu vencer muita coisa, porque um percentual altíssimo, quase 90% das pessoas que têm mediastinite vão a óbito e você escapou. Eu estava tranquilo. E os médicos diziam que o que eu não iria recuperar, muita coisa eu recuperei. Uma delas foi a voz. As mãos, os braços, eu consigo, recuperei, estou aqui. Estou numa cadeira de rodas, bem verdade. Mas somente o meu corpo está numa cadeira de rodas. Eu nunca sonho na cadeira, eu sempre sonho em pé. Porque eu me sinto em pé. Como é que a gente diz? Em espírito eu estou de pé, embora meu corpo esteja sentado. Eu quero deixar aí esse registro. Porque os médicos não entendiam como eu consegui me recuperar. E eu costumava sempre dizer, porque há outros médicos que estão cuidando. Tem Jesus cuidando. E foi graças a isso tudo que eu consegui vencer aquele dia. Passei 3 meses entre internado no hospital e internado em casa, respirando, né, aqui pelo que a gente chama de traqueóstomo, que eles fazem um buraquinho aqui para poder respirar. Entre infecções e mais infecções, entre dificuldades e mais dificuldades, a gente conseguiu vencer. E é interessante isso. Porque se aquele era o momento de eu voltar para a espiritualidade, Deus me permitiu que eu continuasse aqui. Para passar um tempo a mais com a família. Para mudar completamente minha vida. E a mudança foi
ter, a partir de então, tempo para ouvir as pessoas, para abraçar as pessoas. A gente, aqui em Camusim, a gente está dirigindo uma casa chamada Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. E é uma casa onde a gente busca aprender uns com os outros. A gente até chama de família Chico, né? Porque a gente é muito próximo, é uma família, a gente se trata como sendo família. E essas aprendizagens, eu só tive condições de colocar em prática graças ao que aconteceu. Depois fui aposentado, embora não quisesse na época. Mas aí eu vim para Camusim, passei a morar em Camusim. Tempos depois, um grupo de pessoas aqui montaram, né, o Chico, e eu fazia parte desse grupo. E aí ouvir as pessoas, poder abraçar as pessoas, sentir, poder emprestar para elas o ouvido, que às vezes o tempo vai passando e a gente não escuta as pessoas. A gente não escuta. Vocês já pararam para ver quantas vezes a gente não escuta? E eu só pude fazer isso porque Deus me deu essa oportunidade de continuar aqui. É isso, gente. Eu não sei se os detalhes que eu tinha imaginado falar, não sei se eu falei. Mas eu posso dizer a vocês o quanto quanto Deus foi bom comigo. O quanto Deus é bom. O quanto Jesus faz parte da minha vida. O quanto o sentimento de espiritualidade me ajuda e me permite ajudar pessoas. Ouvindo, sentindo, aliviando um pouco os sofrimentos, principalmente nesses momentos que a gente acabou de falar. Eu agradeço muito a Deus. Muito. O vídeo ficou longo, 22 minutos, mas eu queria fazer sem cortes. Espero que seja aproveitável. Quem puder ver esse vídeo até o final, escreve aí alguma coisa, tá? Abre aí no meu canalzinho lá, na minha conta lá do YouTube, para deixar também registrado. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu faço um adendo, tá? Eu boto um link aqui no final, para que quem quiser ver, se houver alguma continuidade que eu tenha esquecido, aí clica no link. Beijo. Deus abençoe a todos. Muita paz.